E daí ele cita um conceito interno. Desculpa. Ele cita um conceito interno que é esse Limited Blast Radius, né, chama. Que é o quê, né? É você ter uma dinâmica Aí isso diz respeito também àquela questão arquitetural, né? Novamente ele vai falar sobre aspectos técnicos aqui, né? Que você não ferre, entre aspas, né? Vou usar termos aqui. Você não ferre com a vida do usuário, de todos os usuários de uma vez só. Então, por exemplo, uma vez eu estava dando uma aula, né, sobre Scrum e eu falava sobre, né, aquela dinâmica do Scrum de ter lançamentos recorrentes o mais rápido possível, você colocar versões do seu produto na mão do usuário. E daí um PMO de um dos maiores bancos do Brasil, ele estava lá na classe. Ele falou assim, cara, mas isso que você está ensinando só serve para startup. Lá para o banco que eu trabalho, isso não serve. Como é que eu vou colocar uma versão meio incerta, meio insegura ali de uma funcionalidade ou de um produto na mão de 20 milhões de usuários? Não tem como eu fazer isso. E eu falei assim, mas quem falou que você precisa colocar uma versão que você está inseguro na mão de... né, você não precisa validar uma hipótese com 20 milhões de usuários. Então, esse conceito é visto aqui com esse Limited Blast Radius. Então, por exemplo, né, você tem uma funcionalidade ali, alguma coisa que você vai... alguma versão do teu produto que você está ali numa incerteza ali quanto ao risco o risco que isso possa proporcionar para o teu usuário, para os seus clientes. O que você faz? Você limita drasticamente a quantidade de pessoas que vão ter acesso àquela, vamos chamar de funcionalidade aqui, né? Aquela funcionalidade nova ali. Então, o que você faz, né? Na figura que eu estou mostrando ali, né, tem um grupo de pessoas ali, e no meio ali tem um dos usuários ali que tem um WTF ali, né? Tem um what the fuck ali, né? O que está acontecendo aqui? Por quê? Porque aquele usuário ali, ele foi afetado por uma alteração ali e aí foi uma alteração que não foi bem sucedida, né? Um erro aconteceu, faz parte do jogo, né? A gente não quer errar, mas se um erro acontecer, o seu erro, ele é limitado, o poder de impacto, vamos dizer assim, que o erro ele promove. Então você não ferra, vamos usar um português mais claro aqui, né? Você não ferra com a vida de todos os usuários ao mesmo tempo. Você ferra com a vida de um só. E isso, né, ou de poucos, né, de pouquíssimos usuários, né? E isso não causa um impacto gigantesco na sua carteira de clientes, ok? Então, o que acontece aqui? Você vai ter isso que ele chama de um raio limitado de problema ali, né? Então, por exemplo, se você vai ter uma funcionalidade nova ali que você está começando a testá-la agora ou lançá-la no seu produto, você, sei lá, tem uma carteira, vamos usar esse exemplo aí do PMO do banco, eles têm uma carteira de 20 milhões de usuários, cara, seleciona 1.000 usuários, 500 usuários, não precisa ser muito, 5 mil, 20 mil, não sei, uma quantidade de usuários que você acha que você concorde ali que vai ter uma grandeza estatística relevante para você testar um conceito. E aí você simplesmente coloca só para esses usuários, né? Você limita os produtos digitais, a gente tem esse benefício, né? Você consegue limitar. Por exemplo, eu recebi uma notificação hoje do Nubank, tá? Do meu cartão de crédito ali, falando assim, ó, você está sendo convidado agora a participar a ter uma nova funcionalidade ali, a ter um novo produto. Eles liberaram para mim a funcionalidade de empréstimo. Eu não sei se todos vocês têm essa funcionalidade de empréstimo, vocês que têm Nubank, mas eu passei a ter hoje. E da forma como eles me apresentaram ali, eu acho que é alguma coisa parecida com isso, tá? Eu acho que eu sou uma pequena parcela dos clientes do Nubank que está tendo acesso a esse... Então, de forma gradativa, eles vão aumentando a quantidade de usuários que estão com essa funcionalidade. Então, isso vai sendo o que a gente chama de rollout gradual ou rollout progressivo. Então, eu fiz isso quando eu trabalhava no UOL, por exemplo, tá? Então, a gente estava fazendo uma vez uma migração de servidor lá no UOL e a gente precisava fazer isso com muito cuidado. A gente não sabia qual que era o impacto, né? Uma vez que, ali a gente tinha 1 milhão e meio de page views por dia no nosso produto. Então, a gente não sabia quando a gente colocasse isso para grande massa,
o que que aconteceria, né? Qual que seria, né? A alteração era muito grande, era uma mudança de servidor. Então, o que a gente fez? A gente selecionou 5% da nossa base de clientes para estar mudando de servidor. Depois a gente viu que, cara, estava tudo estável, estava tudo tranquilo, a gente aumentou para 20%. A gente aumentou para 10, se não me engano, depois aumentou para 20, depois a gente aumentou para 50. Cara, a gente viu que estava tudo ok, cara, com 50% dos nossos usuários acessando o novo servidor, a gente virou a chave total e foi para 100%. Então, isso é o que a gente chama de rollout gradual ou rollout progressivo, né? Você vai tendo gradualmente os teus usuários acessando ali o teu, seja uma nova funcionalidade, seja um novo produto, uma nova feature, coisa parecida, para que você limite assim o raio, porque se você tem um ambiente mais instável, vamos colocar assim, né? Um ambiente em que as falhas estão mais propensas a ocorrer, você tem que limitar também a quantidade de impacto que essas falhas vão causar, né? Eu não posso ter um produto que esteja instável, né? Que ele esteja a todo momento quebrando na cara do usuário, saindo do ar. Aí não é, aí virou a casa da mãe Joana também, ninguém aguenta, né? Esse tipo de coisa. Então, você vai tendo pequenas práticas ali que vão ajudando a suportar esse tipo de dinâmica, né? Esse tipo de cultura. Essa frase, o Nyberg é sensacional, cara. Ele usa umas tiradas assim sensacionais. Ele pega uma frase do Mario Andretti assim, depois eu pesquisei, é real mesmo. O Mario Andretti fala, ele cita isso, né, numa frase assim, então ele numa citação, né, ele fala assim, ó: se tudo está sob controle, você está indo devagar demais, né? Você está indo devagar demais. Isso é sensacional, para uma dinâmica assim de um mercado tão frenético assim, né? Os dias que a gente vive assim, a gente não tem muito tempo a perder, não, cara. Sinceramente, aqueles que ficarem querendo só jogar na bola de segurança ali, aqueles que não quiserem dar um passo à frente, testarem coisas novas, serem inovadores, aqueles que não quiserem se expor, né? O próprio Mark Zuckerberg, ele fala isso, né? O maior risco é você não se expor ao risco. Então, aqueles que estiverem querendo jogar muito seguro ali, cara, vai me desculpar, mas com a dinâmica de mercado que a gente está tendo, né? Com a concorrência que a gente está tendo, acirrada, né? Cada vez mais, assim, e o dinamismo dos dias atuais, assim, quem não se expor vai ficar para trás. Então, o Mario Andretti, ele coloca sobre essa ótica e o Nyberg, ele é muito feliz, assim, nas colocações, né? Então, ele fala, ó, se tudo está sob controle, é porque você está indo devagar demais. Então, alguma coisa, de alguma maneira, se sair do controle, fique tranquilo, assim, né? Eu tô lendo aquele livro The Startup Way também, do Eric Ries, né? E ele fala sobre o crescimento do Airbnb, né? Como que o Airbnb estava crescendo exponencialmente no número de colaboradores. E existe um conceito que a gente chama de growth pain, né? Que é a dor do crescimento. O próprio Nyberg, ele cita aqui depois, nessa mesma apresentação. A dor do crescimento é causada por esses crescimentos exponenciais, assim, né? Crescimentos muito rápido ali do número de colaboradores, né? De uma empresa ali. E ele fala assim, cara, se tá doendo o crescimento é porque tá certo, porque você tá indo no caminho correto ali. Se não tivesse doendo, alguma coisa errada estava acontecendo. Então ele fala sobre a naturalidade dessas coisas, né?